Olá, alunos, amados alunos do PEJA, do CIEP Thomas Jefferson. Muito boa noite para quem é de boa noite, quem for assistir à tarde é boa tarde, quem for assistir de manhã é bom dia, né? Eu vou dividir essa aula em 3 vídeos, tá? Para não ficar muito carregado, muito pesado. E aí, inclusive, vocês também podem facilitar a vista de vocês. A escolha de vocês pode assistir os 3 de uma vez só, ou quando tiver tempo assistir um, depois assistir em outro momento, outro, e assim por diante. Eu vou dividir da seguinte maneira: esse primeiro vídeo eu vou dizer basicamente o que eu vou oferecer para vocês nessa aula, além dos 3 vídeos, uma atividade escrita, que é um quiz, a gente chama de quiz, ou quiz. É um questionário, só que nesse caso vai ser um quiz de múltipla escolha. Eu vou dividir em 3 partes. Hoje vai só a primeira parte, semana que vem a segunda parte, na outra semana a terceira parte e última parte desse quiz, que tem no total 10 questões. Hoje eu só vou enviar 3, até porque a maioria de vocês copia no caderno para não ficar muito grande, senão ficaria um absurdo vocês copiarem um trabalho tão grande, né? Bom, então eu vou dividir, além de dizer o que eu vou fazer na aula, que eu já falei, agora eu vou comentar o trabalho da semana passada em cima das respostas recebidas, de algumas respostas recebidas, tá? E como foram 3 questões, eu vou, nesse primeiro vídeo, eu vou colocar, deixa eu ver, já está com 2 minutos e 12 minutos, e segundo eu vou comentar a primeira questão, o segundo vídeo eu comento a segunda questão, e no terceiro vídeo, a terceira questão, obviamente, tá? Bom, na primeira questão, eu vou até fazer um comentário geral. Meus amados, eu percebo, porque a gente recebe as questões, a gente analisa as respostas e a gente compara as respostas dos alunos, né? Isso faz parte do processo de avaliação. Então, o que eu observo? Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que está me ouvindo agora e vendo, que quando a gente passa uma atividade, essa atividade não é uma burocracia, não é como você chegar num cartório e apresentar a carteira de identidade para ser atendido e receber um documento que só tem valor se tiver carimbado pelo dono lá do cartório, pelo oficial de cartório. Então o que acontece é o seguinte: a gente tem que fugir da burocracia. O trabalho que a gente passa, se fosse teste ou prova, tudo bem, eu ia corrigir as respostas segundo tiver certo, na base do certo ou do errado. Mas qualquer atividade que eu passar para vocês que não for teste nem prova, eu não estou muito interessado em saber se o aluno acertou ou o aluno errou, não. Até porque muitas vezes uma resposta errada eu dou mais valor do que uma resposta certa. Eu sei que fica complicado para vocês entenderem, né? Também não vou usar agora esse tempo aqui para explicar os detalhes dessa avaliação, os detalhes subjetivos dessa avaliação. Porque eu repito, muitas vezes uma resposta errada ela tem mais valor para mim do que uma resposta errada, do que uma resposta certa. Então, eu vi, por exemplo, em algumas questões, respostas iguais, absolutamente iguais, tá? E quando chegar o momento de corrigir essa resposta,
Eu vou inclusive falar de algumas palavras escritas erradamente, que eu vou corrigir. Ah, mas professor, você não é professor de português. Não interessa. Nós somos do ensino fundamental. E o ensino fundamental, mais do que no ensino médio, não que o ensino médio também não tenha que ter essa preocupação, mas no ensino fundamental, mais ainda. Qualquer um de nós, de matemática, de língua portuguesa, de inglês, de história, geografia e de ciências, nós temos que também estar olhando para essa questão de palavras escritas erradas. Nós temos que também chamar a atenção para isso. E eu vou falar sobre isso no momento certo de uma certa palavra que surgiu aqui. Inclusive, uma certa palavra que surgiu em 2 respostas de alunos diferentes. Que já é estranho, né? E isso tudo eu estou olhando, eu estou avaliando tudo isso. Tá ok? Então, vamos lá para a primeira questão, que é a única que eu vou comentar nesse primeiro vídeo. Foi uma questão de múltipla escolha, onde a grande maioria marcou a letra B. Letra B. Somente um aluno marcou outra alternativa. Eu achei estranho. Por que só a letra B? Vamos comentar a questão, porque o objetivo desse comentário é utilizar a questão para ensinar a vocês, para aumentar o aprendizado de vocês, ampliar, aprofundar. Então, as questões têm todos esses objetivos. Inclusive, fazer com que, ao resolver a questão, ao responder a questão, vocês estejam desenvolvendo uma capacidade de aprender aquele assunto na própria questão. Por isso que eu digo, essas questões não são testes nem provas. Elas têm objetivos de aprofundar o entendimento, a compreensão do assunto ao fazer a questão. Então, quando você, por uma questão burocrática, acha que o importante é só responder, e aí não se esforça o suficiente, até muitas vezes pegando a resposta de um colega, não está resolvendo nada, não está adiantando nada, porque é melhor errar, mas queimando a cabeça ali, tá? Usando o raciocínio, trabalhando o cérebro. É melhor errar assim do que acertar pegando uma resposta de um colega ou simplesmente chutar, que não adiantou, não adianta absolutamente nada. Então vamos à questão logo para a gente encerrar esse vídeo. Uma cidade de ruas e rios limpos oferece melhor qualidade de vida aos seus habitantes porque, letra A, porque ajuda na sensação de uma pessoa se sentir bem com ela mesma, em harmonia com as pessoas que a cercam. Letra B, foi aqui, todo mundo marcou, menos um aluno. Uma cidade de ruas e rios limpos oferece melhor qualidade de vida aos seus habitantes porque uma cidade sem lixo, sem poluição e com muitos espaços verdes reduz drasticamente os riscos contra a saúde dos seus moradores, reduzindo até mesmo o estresse das pessoas. Letra C, porque fica evidente que os seus habitantes preservam e respeitam o meio ambiente, o que é fundamental para a garantia da nossa qualidade de vida. Letra D, porque esse é um fator que ajuda a tornar aquela cidade melhor, tanto para a geração atual como para as gerações futuras. E a letra E dizia o seguinte: todas as opções podem ser consideradas corretas. Então, como em múltipla escolha só se pode marcar uma, eu vou adiantar para vocês. Em primeiro lugar, deixa eu fazer uma ressalva. O fato de todo mundo ter colocado a B
em princípio, eu não vou dizer que um pegou do outro, não. Até porque a letra B realmente ela é muito boa. A opção B é uma das melhores aí. Então, provavelmente, se eu fosse um aluno e achasse que seria a A, B, C ou a D, se eu tivesse descartado a letra E, provavelmente eu marcaria a B mesmo. Ela é muito boa, porque ela diz: uma cidade sem lixo, sem poluição e com muitos espaços verdes, reduz drasticamente os riscos contra a saúde dos seus moradores, reduzindo até mesmo o estresse das pessoas. Isso é verdade. Uma pessoa que vive num ambiente limpo, como aquela cidade que eu mostrei no vídeo da semana passada, lá do Porto, de Portugal, ela é uma cidade onde as pessoas ali é difícil ter estresse naquele ambiente, não é? E a saúde também fica muito mais preservada. Isso é verdade. No entanto, se você prestar atenção na primeira, que diz assim: ajuda na sensação de uma pessoa se sentir bem com ela mesma e em harmonia com as pessoas que a cercam. Isso também é verdade. Uma pessoa que vive num ambiente limpo, numa cidade limpa, bem cuidada pelos seus habitantes, porque quem tem que cuidar da cidade, em primeiro lugar, são os seus habitantes, os seus moradores, tá? Ela tem a sensação, aumenta a sensação de se sentir bem e em harmonia com as pessoas que a cercam. Isso é óbvio, isso é qualidade de vida também. Então a letra A também é correta, assim como a B. A letra C: fica evidente que os seus habitantes preservam e respeitam o meio ambiente, o que é fundamental para a garantia da nossa qualidade de vida. Claro, uma cidade limpa, com ruas e rios limpos, isso torna evidente que seus habitantes preservam e respeitam o meio ambiente. Isso é verdadeiro também. E a letra D: esse é um fator que ajuda a tornar aquela cidade melhor, tanto para a geração atual, como para as gerações futuras. Isso é um princípio, inclusive, da sustentabilidade, que a gente vai ver mais adiante. É o fator que ajuda a tornar aquela cidade melhor, tanto para a geração atual, que está viva hoje, como para as gerações futuras, os filhos e netos daqueles habitantes. Portanto, logo, meus queridos alunos, as 4 são corretas. Se as 4 são corretas, a que deveria ser marcada seria: todas as opções podem ser consideradas corretas, a letra E. Mas, como eu disse no início, o fato de ter marcado a B, marcado a A, a C, não faz muita diferença para mim. O que é importante, o mais importante, é eu poder comentar agora em cima dessas respostas e oferecer para vocês esse feedback. Isso é que importa, e não propriamente se respondeu A. O importante é que tenha feito com o próprio esforço, queimando os neurônios, queimando maneira de falar, né? Utilizando os neurônios. São 14 minutos, os 2 vídeos vão ficar menores. Então até o próximo vídeo, número 2.